Gêmeos, fique quieto. Eu sei que você vem com essa linda pressa para entender tudo rapidamente, mas não hoje. Hoje é diferente. Há um sinal aqui que não aparece todos os dias. Se você for embora muito cedo, prometo que perderá a peça que faz tudo se encaixar. Vou te dizer uma coisa desde o primeiro segundo. O que está se abrindo para você agora não é uma mudança qualquer. É uma virada que te coloca em um lugar novo. E a parte mais forte é que ela chega com notícias concretas, com uma mensagem, com um nome, com um detalhe que te fará pensar. E aqui está o que causa o debate. Você terá que decidir se aceita ou rejeita por medo. Sim, tão claro quanto isso. Porque às vezes o destino traz o presente, mas o coração se assusta e o rejeita. Então, quero que você responda nos comentários algo muito simples. Você é do tipo que se joga quando a vida abre uma porta, ou do tipo que pensa tanto que apenas observa a porta se fechar? Me diga, porque essa resposta diz mais sobre você do que o seu signo, meu amor. Olha, vou começar como sempre faço quando sinto que há uma notícia verdadeira e importante. A primeira carta que me chamou a atenção me transmitiu a mensagem mais direta que se pode dar a um geminiano prestes a cruzar uma fronteira interior. Ela diz que nunca é tarde para recomeçar, que a magia dos novos começos já está à sua espera. Para abrir os olhos, aproveitar as oportunidades, valorizar o que já se tem e relaxar, porque o que está por vir não é forçado, é recebido. E você, geminiano, às vezes insiste em forçar tudo com a mente. E é aí que quero que você preste atenção, porque esta leitura é um segredo de avó. Quando sua mente corre, seu destino caminha. Quando sua mente se acalma, seu destino corre em sua direção. Então fique atento, porque vou lhe dizer exatamente em que área da sua vida esse novo começo se inicia e qual signo confirmará que você não está inventando. Sinto uma energia de recompensa, mas não de acaso, não de um golpe de sorte vazio, mas de colheita. Você fez algo certo, mesmo que ninguém tenha lhe aplaudido. Você perseverou em situações em que outros teriam desistido. Você refletiu em silêncio, quis entender porque recebeu certos testes e mesmo que sorria por fora, por dentro você se reconstruiu. E aqui está uma pergunta que também quero que você responda. Aconteceu com você ultimamente de se sentir como duas pessoas, uma que quer seguir em frente e outra que tem medo de cair novamente? Conte-me porque essa dualidade é muito geminiana, mas agora essa dualidade está sendo resolvida e quando se resolve, milagres práticos aparecem. O tipo de milagre que você vê em uma conta bancária, em uma assinatura, em um sim, em um telefonema. Eu canalizo a energia angelical para você, minha querida, e uma mensagem surge que me toca porque parece escrita para você. Ajuda para o seu coração, para os seus sentimentos e diz: anime-se. É hora de mudar por dentro. Confie e aproveite. Agora você tem ajuda e siga o conselho porque é hora de viver com brilho e criatividade. Gêmeos, isso é muito claro para mim. Sua mente criativa está se ativando, seu talento, seu dom para se comunicar, vender, conectar, ensinar, conversar, negociar, agir. Mas não encare isso como algo abstrato. O que vejo é uma fase se abrindo, onde sua criatividade deixa de ser apenas ideias bonitas e começa a se transformar em resultados. E aqui vem a parte que vai te prender até o fim. Essa notícia que mudará a sua vida está ligada a um projeto, um acordo, uma proposta ou uma mudança que você não esperava dessa forma ou com essa rapidez. Agora, vou falar devagar porque isso é importante. A carta de cima fala de inspiração. Dizem que uma nova ideia surge do seu coração como um doce sussurro, que você deve ouvir e agir, que deve seguir a inspiração que vem do alto. E aqui está a armadilha que acontece com muitos geminianos. A ideia surge, te empolga, e então sua cabeça se enche de mas. E assim você a deixa para amanhã, e o amanhã se transforma em semanas, e as semanas em meses, e o universo a envia para você através de outra pessoa. Por isso pergunto a vocês, e quero que comentem, que ideia vocês têm guardado há algum tempo que os entusiasma, mas que ainda não começaram a colocar em prática? Escrevam mesmo que sejam poucas palavras. Quero ver quantos geminianos estão na mesma sintonia. Energia da vida. E está é a chave para tudo. Confiança.
Confiem na sua intuição, na sua percepção, na sua energia. E aqui vou falar com vocês como uma avó que já viu muitas reviravoltas na vida. A sua intuição não grita, a sua intuição sussurra. O que grita é o medo. O que os atropela é a ansiedade. O que os confunde é o ruído. Então, vejo que vocês precisam sair do caos, se afastar um pouco do conflito, tomar um banho de sal ou buscar o silêncio, a natureza, música calma, qualquer coisa que os acalme. Não porque vocês sejam ruins, mas porque estão prestes a receber algo grandioso e o coração de vocês precisa estar aberto. Notaram ultimamente que quando finalmente se acalmam, uma clareza repentina surge? Como uma frase que aparece sozinha, como se alguém lhes dissesse: faça isso, e vocês sabem que é esse o caminho. Se isso já aconteceu com você, me conte. Sim, acontece comigo, porque é a sua bússola despertando. E agora vem um segredo prático. Eu sinto a energia da ametista de proteção e purificação. Não digo isso só por dizer. A ametista acalma a mente, diminui a ansiedade, limpa os fardos e ajuda a dormir melhor. E você, geminiano, quando dorme mal, se desconecta e duvida de tudo. Então eu digo, se você tem uma ametista, carregue-a consigo, coloque-a perto da sua cama, toque-a com intenção, mas não deixe qualquer pessoa tocá-la. Se alguém a tocar, limpe-a com água e sal e deixe-a energizar sob a luz da lua. E aqui eu abro um debate porque sempre começa uma conversa. Você é do tipo que acredita em talismãs e pedras, ou do tipo que diz: eu não acredito nisso, mas depois se sente estranho ao usá-los. Quero ler você porque cada um tem sua experiência, e eu gosto de ver o que vibra mais na comunidade. Continuamos. Eu tiro uma carta de novos começos com florescimento. Isso significa que você não está mais plantando, Gêmeos. Você está colhendo. E aqui eu te faço outra pergunta que vai te tocar profundamente. Há quanto tempo você espera por um sinal claro de que finalmente algo está a seu favor? Porque eu vejo uma recompensa final. O universo não te deu isso antes porque precisava que você aprendesse algo sobre si mesmo, sobre o seu valor e o seu merecimento. Você passou por situações desconfortáveis que te lapidaram como um diamante, e agora você chega com uma versão mais forte, mais inteligente e mais desperta. E isso, meu amor, atrai oportunidades. E aqui começa a parte das grandes novidades. Vejo um padrão muito forte de fechamento e abertura, como se uma fase estivesse se fechando e outra se abrindo repentinamente. É como se uma porta se fechasse atrás de você para que você não volte à mesma situação. E muitos geminianos se assustam quando algo termina, mas hoje eu te digo, o que está terminando estava consumindo seu tempo, energia ou fé, e o que se abre traz estabilidade. Vejo você caminhando em direção a um lugar mais seguro e equilibrado. E agora vem a parte interessante. O que te impulsiona para essa nova realidade não é apenas o seu esforço, é um sinal concreto no mundo material. Algo se ativa externamente quando você muda internamente. A flor amarela me parece um sinal. Prosperidade, sucesso, otimismo, energia dourada, abundância. E eu quero que você pense: você viu algo amarelo ultimamente? Repetidamente? Uma flor, uma peça de roupa, um sinal, um objeto? Às vezes, o universo se comunica conosco dessa forma, com repetição. E se você viu, digo com carinho, eles estavam te preparando para dar um salto. E esse salto pode ser econômico, pode ser dinheiro, uma oportunidade que muda sua situação financeira, um emprego, um cliente, um contrato, uma proposta, um projeto que finalmente decola. E aqui eu te faço uma pergunta para participar. Se uma grande oportunidade surgisse hoje, qual seria a primeira coisa que você faria com esse dinheiro ou essa estabilidade? Não me diga nada. Diga-me algo concreto, porque quando você nomeia, você atrai. Agora, ouça com atenção, porque aqui está o cerne da questão. Antes que a notícia aconteça, você sentirá uma iluminação interna. Pode ser um sonho, um lampejo, uma sensação muito clara de que algo está por vir, e não é imaginação, é um aviso. Você tem dons de percepção muito fortes, e sim, geminianos também podem tê-los, mesmo que alguns pensem que seja apenas mental.
Você percebe, capta, nota mudanças no ambiente, sente quando alguém traz uma energia estranha e quando alguém traz luz. Você consegue prever um pouco o que está por vir, e isso se desenvolveu através dos abalos que você teve que vivenciar. Eu pergunto, já aconteceu de você sonhar com algo e isso acontecer? Ou ter uma premonição e ela se concretizar? Responda nos comentários, porque essa é a prova de que sua intuição está funcionando com você. E agora, a carta que apareceu sem pertencer ao baralho. Quando isso acontece, eu levo a sério. É um sinal direto. Fala-me de transformação e libertação. Vejo energia de borboleta, de deixar um palco pesado para trás e entrar em um mais leve. E você não está sozinho. Aqui tudo muda. Uma colaboração surge. Alguém que entra ou alguém que já existe se torna fundamental. Alguém que traz notícias, alguém com quem você progride. Pode ser um parceiro, um aliado, um colega de trabalho, um sócio, um familiar, alguém que lhe estende a mão, mas não é qualquer pessoa. É a energia de uma alma gêmea, aquela que parece predestinada. E aqui eu lhe faço uma pergunta poderosa. Você sente que em sua vida existe alguém que o impulsiona a crescer? Ou se sente cercado por pessoas que apagam seu brilho? Diga-me a verdade, porque essa resposta lhe mostrará por que essa notícia chega agora. Vejo também a energia das penas brancas como um sinal. Proteção, purificação, orientação, confirmação. Se você começar a ver penas, se a imagem aparecer repetidamente ou se alguém mencionar isso para você, essa pessoa está lhe dizendo, você está no caminho certo. E não digo isso para assustá-lo, digo para que você esteja atento e não se iluda por medo. Porque vejo algo grandioso se aproximando de você, e por hábito você pode pensar, com certeza vai dar errado. Não, não desta vez. Desta vez vem com uma base sólida. E então a torre aparece, a grande mudança. Gêmeos, digo isso como uma avó que te ama. Você já passou por uma reviravolta. Você já viveu uma fase em que algo se quebrou, em que você se decepcionou, em que houve dor ou traição, em que você teve que se reconstruir pedaço por pedaço. E não foi justo, e eu reconheço isso. Mas o universo não te quebra por crueldade. Ele te quebra porque sustentava uma estrutura que não conseguia mais conter o que você se tornaria. E agora a reconstrução é de aço. Agora você não volta a ser o mesmo. Agora você não aceita migalhas. Agora você sabe quem você é. E aqui vem a grande notícia, aquela que mudará a sua vida. Veja uma oportunidade de ouro que chega através de uma notícia, uma ligação, uma mensagem ou uma proposta. Algo que você não espera, algo que ativa seu mundo material, algo relacionado a dinheiro, projetos, estabilidade e ao mesmo tempo ao coração. Porque não apenas uma porta financeira se abre para você, mas também uma porta para uma verdadeira amizade, para se sentir apoiado. E é isso que eu quero que você entenda. Você está aqui para quebrar padrões, padrões de carência, padrões de relacionamentos que não te apoiam, padrões familiares de trabalho sem progresso. Isso é cortado aqui, mas o universo te dá uma condição, aceitação. E aqui está a chave final que eu não vou fechar, porque quero que você guarde esse decreto vivo no seu peito, repetindo-o hoje, amanhã e depois de amanhã, até senti-lo. Eu mereço receber. Eu aceito receber. Eu estou pronto para receber. Diga isso com todas as suas forças, mas diga com convicção, porque a energia se abre quando você para de lutar contra a sua própria dignidade. Agora quero que você comente 3 coisas para selar esta leitura e para que o algoritmo também saiba que esta comunidade está desperta. Primeiro, escreva "Eu aceito" se você está pronto para esse novo começo. Em segundo lugar, diga-me se você é do tipo que sonha e seus sonhos se realizam ou do tipo que tem vislumbres. Em terceiro lugar, diga-me qual área da sua vida você quer mudar primeiro: dinheiro, trabalho, amor ou paz interior. E não vá embora, Gêmeos, não vá embora porque eu ainda não disse o sinal exato que confirma o dia e a forma como a notícia chega, e quando eu disser, você entenderá porque tudo aconteceu dessa maneira e porque há algo que se repete, e quando você perceber, dirá, estava aqui, e eu quero que você esteja presente quando isso acontecer, com o coração aberto, a mente tranquila e as mãos prontas para receber o que lhe pertence.
Porque eu vejo a virada, vejo o avanço, vejo a porta e, mais importante, vejo você cruzando-a sem olhar para trás. Mas antes de cruzá-la, peço uma coisa, meu querido. Diga-me nos comentários se você sente que esta mensagem está falando diretamente com você. Porque quando um geminiano sente isso, o destino já está batendo a porta e não é por acaso. E aqui estamos, minha querida, exatamente no ponto em que o destino começa a bater a sua porta. Quando você sente que essa mensagem fala diretamente com você e não consegue explicar por quê, como se algo dentro de você se iluminasse e dissesse: isto é para mim. Isso, Gêmeos, não é coincidência. É a sua alma reconhecendo o momento. Porque quando um geminiano reconhece um momento como esse, o universo já está movendo as peças a seu favor, mesmo que você ainda não veja o quadro completo. E ouça bem o que vou lhe dizer agora devagar, com todo o carinho do mundo, porque é um dos maiores segredos que aprendi observando as cartas e as vidas. Quando a bênção está próxima, às vezes ela chega primeiro como inquietação, como um formigamento nos nervos, como a sensação de que algo está se aproximando, e você não sabe se é excitação ou medo. E é ambos, minha querida, porque sua mente se assusta quando seu destino se expande. Agora vou falar sobre o signo exato que mencionei que se repete, aquele que confirma o dia e a forma. E eu não digo isso para que você fique obcecado. Eu digo isso para que você se torne consciente e não deixe a sua oportunidade passar por distração, porque você, geminiano, tem uma mente ágil, e às vezes o universo lhe envia o presente enquanto você está olhando para outra coisa. O sinal que se repete na sua leitura é um padrão de números e fechamentos, como se o universo estivesse lhe dizendo: uma etapa termina e outra começa, mas não com uma frase bonita, com fatos. Vejo que duas pequenas portas se fecharão para você ao mesmo tempo, e essas duas portas fechadas são a confirmação de que a grande porta está prestes a se abrir. Isso confunde muitas pessoas, então eu explico bem. Você sentirá um não, um atraso ou uma pequena rejeição em algo que você pensava ser seu. E aí está o teste. O teste é se você encara isso como um fracasso ou como o destino se reorganizando. Porque não era o seu caminho, meu amor, foi um desvio. E quando você não luta contra esse fechamento, quando você diz: eu aceito o que vai embora, surge o que fica e o que chega. Vejo notícias que chegam através de uma pessoa específica, não é um sinal no ar. E o mais forte é que essa pessoa pode vir com duas faces. Não com má intenção, mas porque você a conhece de uma forma, mas a encontrará em outro papel. Pode ser alguém que você não considerava importante, e de repente se torna. Pode ser alguém com quem você tinha assuntos inacabados ou uma conversa interrompida. Pode ser alguém que aparece depois de um tempo. E é aqui que quero que você preste muita atenção, porque o universo usa o cotidiano para lhe dar o extraordinário. Nem sempre chega com fogos de artifício, às vezes chega com uma frase. Ei, pensei em você. Tenho algo a propor. Liguei porque me lembrei do seu trabalho. Alguém me falou de você. E essa frase, meu caro, é o início da mudança. Vou lhe contar o que sinto no meu corpo quando essa energia se manifesta, porque leio muito pelo corpo, pelas sensações. Sinto uma pressão no peito que depois se abre, como quando se segura as lágrimas e de repente respira fundo. Isso me diz que você carrega um peso emocional de meses, talvez até mais, e que você tem sido forte. Você agiu como se nada tivesse acontecido, você continuou, mas por dentro doía. Doía sentir que você deu mais do que recebeu. Doía ser julgada pelo seu jeito de ser. Doía se sentir incompreendida. Doía carregar coisas que não lhe pertenciam. E é por isso que o destino lhe traz essa recompensa, porque não se trata apenas de dinheiro ou trabalho. Trata-se de dignidade interior. É acreditar em si mesma novamente. É sentir que a vida também se importa com você. Agora a parte material fica clara. O que se abre assume a forma de uma oportunidade concreta. E eu a vejo como um projeto, uma proposta, uma colaboração, algo que pode ser assinado, algo que pode ser acordado. Vejo documentos, mensagens, uma troca de informações. Não vejo isso como um prêmio de loteria que cai do céu. Vejo isso como resultado do seu talento, da sua palavra, da sua capacidade de conectar.
E isso é tão a sua cara, Gêmeos, minha querida, porque quando você está em sintonia, sua voz abre portas. Sua mente, quando clara, produz ideias que valem dinheiro, e você precisa começar a respeitar isso, porque uma coisa é ser humilde e outra é minimizar o seu valor. E aqui está uma verdade que talvez nem todos gostem, mas eu digo com amor para que lhe faça bem. Você permitiu que algumas pessoas se acostumassem com você resolvendo problemas, explicando, acolhendo, apaziguando. E agora sua vida está lhe ensinando a atribuir um preço à sua energia, não um preço como juros, mas um limite sagrado. Quando você estabelece esse limite, a abundância chega, porque a abundância não entra onde tudo é dado de graça. E as notícias trazem dois ramos. Um ramo vai para o econômico e o outro para o emocional. No econômico, observa-se um salto que melhora sua estabilidade, como se uma renda se estabilizasse, como se um novo canal se abrisse. Às vezes, esse tipo de energia aparece quando um cliente importante chega, quando lhe oferecem uma posição melhor, quando alguém o recomenda, quando uma ideia finalmente funciona, quando você encontra uma maneira de ganhar dinheiro com algo que antes era apenas uma ilusão. E no âmbito emocional, vejo uma energia de verdadeira companhia vinda de alguém que não te confunde, alguém que te traz clareza. Porque você conviveu com pessoas que te deram sinais contraditórios, que um dia disseram sim e no outro não, que te empolgaram e depois te deixaram na mão, e isso te perturba por dentro. Aqui não. Aqui eu vejo um vínculo que traz calma. E quando o amor traz calma, é porque ele não vem para competir com a sua paz, ele vem para complementá-la. Vejo também o padrão de romper com algo geracional. E digo isso com suavidade porque toca em fibras profundas. Em sua linhagem, existe uma história de fardos, silêncios, pessoas que não diziam o que sentiam, pessoas que trabalharam muito e progrediram pouco, pessoas que tiveram que engolir sua tristeza para continuar. Você está aqui para romper com isso, minha querida. E é por isso que você teve que despertar, é por isso que você teve que questionar, é por isso que você teve que sentir que não se encaixava completamente. Não é que você seja estranha, você é quem muda a história. E quando você muda a história, o universo te testa porque quer ver se você é constante, se realmente deseja uma vida diferente ou se vai se acomodar por cansaço. E é aqui que entra o seu merecimento, porque merecer não é orgulho, é permissão interna. Agora, vou falar sobre o sinal mais íntimo, aquele que se sente. Antes da notícia chegar, você terá um dia estranho, como se estivesse mais sensível. Você pode se lembrar de coisas. Pode sentir vontade de organizar, limpar, jogar coisas fora, encerrar conversas, apagar mensagens, impor limites, dizer não, e esse movimento, embora pareça pequeno, é o ato que abre o canal. É como se o universo dissesse: perfeito, você abriu espaço, agora posso te trazer o novo. Às vezes, o destino não entra porque a casa está cheia de coisas antigas. E não estou falando de objetos, estou falando de hábitos, medos, compromissos que sugam sua energia. Você vai perceber que não consegue mais continuar da mesma forma, e quando um geminiano chega a esse ponto, torna-se imparável. Vejo também algo relacionado a viagens curtas, deslocamentos, transferências, mudanças na rotina. Gêmeos se ativa com o ar, com o movimento, com a mudança de cenário. Pode ser que você precise ir a algum lugar, fazer um recado, comparecer a um evento, ou até mesmo ter uma conversa em comum. E aí, nesse movimento, o detalhe crucial aparece. É por isso que eu disse que o universo usa o cotidiano. Às vezes, a notícia chega enquanto você está fazendo algo simples, e você sentirá seu corpo reagir. Seu coração dispara, sua mente se aquieta por um segundo, e você dirá: era o que estava por vir. E agora eu lhe digo o que mais importa para mim nesta leitura, minha querida, o que quero que você leve para o seu travesseiro esta noite. Não tenha medo da sua própria grandeza. Não tenha medo de que as coisas deem certo para você. Não tenha medo de que finalmente chegou a sua vez. Porque eu sei que existem pessoas que, quando sofrem, caem, são traídas, se acostumam a esperar o pior como mecanismo de defesa e então, quando o bem chega, elas não acreditam, sabotam, adiam, questionam. E você não está aqui para isso.
Você está aqui para abrir as mãos e dizer, sim, eu aceito, e aceitar sem culpa, sem pensar que alguém ficará chateado se você se sair bem, e sem precisar explicar a ninguém porque você merece. Porque você merece por existir, minha querida, mas também merece por tudo que suportou. E eu lhe digo outra coisa que a energia está me mostrando, algo que parece um aviso de avó com carinho e firmeza. Tenha cuidado ao contar seus planos para todos antes da hora. Não necessariamente por má intenção, mas porque existem olhares frios, opiniões confusas, pessoas que projetam seus medos em você. Guarde o broto até que ele se torne uma planta. Então, quando estiver forte, mostre-a, porque o que chega até você é delicado no início, e você deve protegê-lo com silêncio, com constância, com doce disciplina. Não disciplina de punição, disciplina de amor. Faça o que lhe faz bem, mesmo que a mente queira se distrair. Termine o que começar, não se deixe pela metade. E aqui digo isso suavemente. Você tem a capacidade de abrir 10 portas, mas sua recompensa está em atravessar uma. Também sinto uma energia de reconciliação com algo que parecia perdido. Pode ser uma oportunidade que você pensou que não voltaria. Pode ser uma porta que se fechou e agora se reabre, mas com outras condições. Pode ser uma pessoa que retorna com um tom diferente. Pode ser uma empresa, um projeto, um lugar, mas não retorna o mesmo, retorna melhor para você. Retorna com mais clareza. E você não é o mesmo, então negociará de forma diferente. Escolherá de forma diferente, colocará a si mesmo em primeiro lugar sem egoísmo. Isso é maturidade espiritual. E a notícia, a grande notícia do título é esta, uma confirmação que muda sua perspectiva, algo que te faz dizer, agora sim, não apenas por esperança, mas porque você vê sinais reais no mundo material. E quando isso acontece, sua energia muda. E quando sua energia muda, as pessoas percebem. Elas te procuram mais, te respeitam mais, mais opções surgem, porque o mundo responde ao seu estado interior, e você, meu amor, está saindo de um estado de sobrevivência e entrando em um estado de criação. Essa é a diferença. Sobreviver te faz reagir, criar te faz escolher, e você está entrando na fase de escolha. Sinto que há um detalhe muito importante com a boca, com a palavra, com uma conversa pendente. Algo que você não disse para evitar conflito, ou algo que você disse e não foi ouvido, ou uma verdade que você guardou por medo de perder. Bem, veja, aqui surge como se o universo te dissesse: fale com clareza, não com raiva, mas com a verdade, porque sua palavra abre o caminho. Gêmeos, você é palavra. Quando você silencia o que sente, você adoece por dentro. Quando você diz a verdade para si mesmo, a vida se acalma. E isso se conecta com a grande notícia. A grande notícia chega quando você é honesto consigo mesmo, quando decide não implorar por espaço onde não cabe, quando decide não perseguir o que te confunde, quando decide ficar onde há paz. E nesse momento, meu querido, continuo vendo o universo preparar outra confirmação para você, como se dissesse: vou deixar tão claro que você não poderá negar. Pode vir como uma coincidência, a repetição de um nome, uma frase que você ouve 2 vezes, uma ligação que chega justamente quando você estava pensando nisso, uma mensagem que aparece quando você estava prestes a desistir. E então você se lembrará desta leitura e dirá: era verdade, era isso mesmo. E eu quero que você, quando esse momento chegar, não se prenda à dúvida, não analise até esfriar, não se convença de que não é verdade. Porque o universo não traz isso para você observar. Ele traz para você viver. E aqui, com o carinho da minha avó, continuo tirando cartas, e sinto que ainda há uma camada mais profunda. Porque isso não fala apenas do que chega, fala de como você acolhe isso quando chega, porque receber é uma coisa e acolher é outra. E você aprenderá a acolher sem ansiedade, sem pressa, sem se diminuir para que os outros não se sintam desconfortáveis. E quanto mais eu te vejo nessa energia, mais sinto que o destino está te aproximando do momento exato em que essa notícia será revelada. E é como se primeiro preparasse o terreno para que, quando acontecer, você não duvide por um segundo. Como se sussurrasse em seu ouvido para estar atenta aos dias em que tudo parece normal, porque é aí que o extraordinário se esconde.
E é por isso que continuo falando suavemente, para que sua mente não se adiante, para que seu coração permaneça aqui presente, porque o próximo sinal não vem com ruído, vem com uma calma certeza que entra pelo seu peito, como um sim silencioso que não precisa de explicação. E nesse instante você saberá que a porta já está aberta, e a única coisa que resta é dar o passo com a confiança de quem finalmente se permite receber o que tanto esperou. E ali, bem ali, a vida coloca isso diante de você de uma forma tão simples que chega a assustar de tão real, porque há uma mensagem que chega com uma palavra-chave, uma proposta que chega com um tom diferente, uma pessoa que aparece com uma intenção clara. E quando você a vir, entenderá porque tudo antes fazia sentido. Porque o que caiu, caiu. Porque o que se fechou, se fechou. Porque seu coração passou pelo que passou. Porque tudo foi preparação para aquele exato momento em que você, geminiano, não se acomoda mais. Você não duvida mais da sua luz, não se esconde mais, não se fragmenta mais sem pressa, mas sem hesitar, se coloca no seu lugar. E a partir daí tudo começa a se mover novamente. E enquanto se move, ainda sinto que há mais uma carta para sair. Qual? Confirma o nome da energia que te acompanha nesta mudança, aquela energia que te dará o impulso final, aquela que firma a tua voz e clareia o teu olhar, aquela que te faz dizer não ao que era antes e sim ao novo. E eu sinto essa carta já perto, como quando uma verdade está prestes a se revelar e tu ainda não a dizes em voz alta, mas já respiras interiormente. E eu sinto essa carta já perto, como quando uma verdade está prestes a se revelar e tu ainda não a dizes em voz alta, mas já respiras interiormente, como se o próprio ar te impelisse a escolher-te de uma vez por todas, sem desculpas, sem negociar com o que ofusca a tua luz. E vê, minha querida, aqui está. Finalmente se revela claramente como quando a luz atravessa uma cortina. A energia que te acompanha nesta mudança chama-se determinação tranquila. Não é raiva, nem pressa, nem impulsividade. É aquela doce firmeza que nasce quando a dor deixa de ser a mesma, quando você não se sente mais presa às mesmas coisas, quando finalmente entende que sua vida não se resolve agradando a todos, mas sim cuidando da sua paz como se cuida de uma chama. E isso, gêmeos, é o que faltava para o destino se completar. A carta que sai confirma algo muito humano, muito real. Você já esteve num ponto em que sabia o que queria, mas não se sentia totalmente pronta para abraçar. E isso é normal, minha querida. Ninguém se sente pronto para algo grandioso até se jogar de cabeça. Ninguém se sente preparado para a abundância até se permitir parar de viver em constante estado de alerta. Ninguém tem certeza de um amor saudável até se acostumar com a ausência de drama. Você vem de uma fase em que seu corpo aprendeu a estar sempre em guarda, e é por isso que às vezes confunde paz com tédio e tranquilidade com algo ruim prestes a acontecer. E não, meu coração, paz não é sinal de perigo. Paz é sinal de que você está voltando a si mesma. E eu te digo isso com fé, com esperança e com aquela ternura de avó que quer te ver bem. O que está por vir não vem para te destruir, vem para te fortalecer. O que se aproxima da sua vida é um sim. Um sim pronunciado com ações. Um sim que traz estrutura, um sim que traz clareza. Um sim que devolve a sua confiança no seu próprio caminho. E esse sim pode se mostrar de duas maneiras, porque a vida fala com você através da dualidade, meu geminiano. De um lado, as notícias materiais, a oportunidade, o dinheiro, o avanço concreto, e do outro, o coração que se acalma, a companhia, a conversa que chega com sinceridade, o vínculo que transmite segurança. E eu sei que você precisa de ambos para se sentir completo, porque você não é apenas mente, mesmo que muitos te vejam assim. Você é um coração sensível que aprendeu a pensar rápido para se proteger. Aqui a leitura se torna bela porque a carta te mostra que o que te transformou por dentro não foi a dor em si, mas o que você decidiu fazer com ela. Você poderia ter permanecido amargurada, desconfiada, fechada e ainda assim, veja só. Você continua buscando respostas, continua querendo crescer, continua querendo acreditar. Essa é uma alma linda, minha querida. Essa é alguém que não desiste, e o universo sabe disso.
É por isso que essa recompensa aparece, porque você se levantou mais vezes do que consegue contar. Você teve dias em que engoliu o nó na garganta e seguiu em frente. Você teve momentos em que se sentiu sozinha mesmo estando acompanhada. E ainda assim, aqui está você. E aqui, neste ponto, a nova história começa. Agora, a carta final que se coloca como um selo me fala de um encerramento definitivo com uma energia que a drenava. Pode ser uma rotina, uma pessoa, uma dependência emocional, um medo, uma maneira de se criticar internamente. E isso é importante. Não é que você pare de sentir. Você continuará sentindo porque você é profunda. O que muda é que você não se trairá mais por sentir. Você não justificará mais o injustificável. Você não permanecerá mais onde sua alma se encolhe. Você não dormirá mais com a mente cheia de dúvidas sobre alguém que não é claro. Você não dedicará mais seu tempo a lugares onde não se sente valorizado. E quando você toma essa decisão, a vida abre espaço para o novo. É por isso que eu disse que o sinal não veio com ruído. O sinal veio com certeza. E essa certeza é: isso é para mim. É isso que você sentirá quando a notícia chegar. Não lhe trará confusão. Trará calma com entusiasmo, lhe dará esperança sem ansiedade, lhe dará uma alegria serena, e você notará algo curioso, Gêmeos, seu corpo descansará. Você dormirá melhor, comerá com mais calma, respirará mais profundamente, porque quando se está no caminho certo, o corpo celebra. E agora deixo bem claro para você. Como uma avó que fala sem rodeios, não se preocupe se ainda não entender como tudo acontecerá. Você não precisa conhecer todo o mapa. Você só precisa dar o passo que corresponde a você hoje, um passo de confiança, um passo de dignidade, um passo de amor próprio, um passo de doce disciplina, um passo de dizer sim ao que te eleva e não ao que apaga a sua luz. E quando você der esse passo, verá como a vida coloca o próximo à sua frente. Meu querido, se esta leitura ressoou com você, mesmo que um pouco, se você sentiu que ela falou diretamente com você, quero que escreva nos comentários. Diga-me. Ressonou comigo, ou diga-me qual parte te tocou mais, porque quando você expressa isso, você sela. E se você está pronto para um novo começo, escreva uma palavra, eu aceito. E não escreva para mim, escreva para si mesmo, como um compromisso com a sua alma. E se você está aqui comigo, acompanhe-me com um gesto gentil. Inscreva-se, curta e comente porque isso mantém esta comunidade unida e porque eu adoro ler vocês e sentir a sua presença. E também para que esta mensagem alcance mais geminianos que precisam dela hoje. Deixo-te uma breve oração, daquelas ditas com o coração, para que a repitas esta noite ou quando a tua fé vacilar, porque sei que por vezes sorrimos. Mas por dentro precisamos de um abraço de esperança, que a vida me surpreenda com aquilo que mereço. Que o meu coração tenha paz, que a minha mente tenha clareza e que eu tenha coragem de receber sem medo todo o bem que me vier. E agora diz-me, minha querida, com a mão no coração e sem pensar muito, o que é que já não consegues guardar em silêncio, mesmo que por fora pareça que estás bem?